Exaltado seja a glória do Cordeiro, seja a grandeza do Santo Espírito, na sua infinita sabedoria, no seu poder e majestade. Sejamos gratos ao Senhor pela sua bondade no nosso viver diário. Deixe preparado aí seu copo com água e vamos desfrutar dessas bênçãos no final. Eu editarei uns 3 estudos, ou mais um pouco, para que, se for do interesse do Senhor, da Senhora, se identificarem se o ministério que os senhores frequentam, o líder que está dirigindo a igreja do Senhor, da Senhora, os senhores possam se identificarem se eles são maçons ou se a igreja, o ministério foi fundado por um maçom ou pelos maçons. Nada de denegrir eles, mas simplesmente nesse canal eu só falo unicamente aquilo que eu tenho 100% de certeza. Se for do interesse do Senhor, da Senhora, os senhores, nesta pequena série, os senhores vão compreenderem. E assim que os senhores ficarem sabendo, meu conselho, como amigo, como uma pessoa que tem sempre lutado pela salvação das almas, é que os senhores passam bem longe desses ministérios. Quase não está tendo escolha. E muitos falam que o maçom se identifica pelo anel. Tem muitos pastores que não usam anel. Pelos símbolos, tem vários símbolos. Tem muitos líderes que não usam símbolo nenhum. Pelas assinaturas, muitos não assinam nada. E aí vejam, senhores, é importante que o Senhor, que a Senhora aprenda, saiba se o seu ministério foi fundado por um ou se está sendo dirigido por alguns deles. Na realidade, os líderes das igrejas, os fundadores das igrejas sabem, mas eles temem proibir e perder as arrecadações, porque eles pregam maravilhosamente bem, atrai almas, porque as pessoas querem ouvir aquilo que satisfazem os seus egos, e eles sabem fazer isto muito bem. E os líderes têm medo de perderem as arrecadações e não proíbem e nem falam com que eles são, mas os senhores irão ficarem sabendo. Uma vez, maçom para sempre. Aí os senhores precisam compreenderem, não existe ex-maçom, assim como não existe ex-crentes. Existe o crente desviado, pastor desviado. Existe o maçom
que desviou, que não assiste mais às reuniões, mas o voto feito lá não retrocedem. Aí compreenda o Senhor, a senhora, o voto feito na sociedade, ele não retrocede. E não existe motivos para excluir uma só do livro da sociedade. Ainda que houvesse, mas não tem motivos, são direitos, falarei nos estudos mais para frente, trabalhadores, cumpridores com seus deveres. Então, uma vez que eles fazem o voto, o pacto, se eles quiserem cursar teologia, isso não é motivo para excluí-los. Se quiserem serem budistas, kardecistas, qualquer coisa, eles não proíbem, mas o nome deles continuam no rol lá como maçons. Então não existe ex-maçons. Existe o maçom que por um motivo ou outro desgostou, desviou, mas para eles continuam sendo maçom. Porque os votos não se retrocedem. Uma vez feitos para sempre. Não volta atrás. E existe um certo líder. Seu ministério tem mais de 8 milhões de membros. E ele fala que fez um pacto com o diabo. Eu já sabia que ele daria sua alma para o diabo se ele lhe desse muito dinheiro. Ele falando, eu fiz um voto com o diabo que daria a ele a minha alma se ele me desse muito dinheiro. E aí ele me deu muito dinheiro. Depois que ele me deu muito dinheiro, ele falando, eu falei com ele, olha, eu não vou te dar a minha alma mais não. Isso aí não é nenhuma brincadeira. Esses votos não retrocedem. E aí ele falando, olha, não, e agora eu não vou servi-lo, dar a ele minha alma mais não, porque ele já me deu muito dinheiro. Abra um parênteses aqui. Aí os senhores vejam que esse dinheiro, se muito dinheiro, esse dinheiro que está entrando nas igrejas, não é dado pelo Senhor. Não é o Senhor que está dando esse dinheiro, por mais que pareça. Então, um gesto de sinceridade, de grandeza, de uma pessoa que não quisesse mais ser maçom, ainda que isso é algo impossível. Lucas, no capítulo 19, Altíssimo Santo Espírito, nos dê sabedoria, Senhor, para compreendermos as tuas verdades. Lucas 19, no versículo 8, ali nós vemos a rendição, a conversão do coletor de impostos, que disse, Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, tantas vezes mais. Isso aí seria um gesto de grandeza de um ex-maçom
que recebeu tudo aquilo que ele pediu lá, porque eu estou falando de algo que eu tenho certeza, devolvesse tudo. Falar, olha, agora não vou ser mais maçom e vou dar tudo. Devolver tudo que lá eu recebi. Seria um gesto de grandeza, de sinceridade dos mesmos. Mas isto não acontece. Ainda que eles quisessem fazer isto, mas o nome deles fica lá no rol, no livro, como maçom. Uma vez maçom, maçom para sempre. Não tem como esses votos as pessoas retrocederem. E muitos estão negando esses votos. Tem muitos líderes aí. Tem uma sociedade de muitos pastores. Não direi o nome deles aqui, mas são muitos. As mensagens deles na internet são as mais ouvidas. As igrejas que eles dirigem são superlotadas. E aí vejam, senhores, há mais imprudência, há mais prudência para aqueles que fizeram um pacto com as trevas do que aqueles que fazem o voto com a luz. E é muito importante, vindo mais para dentro das igrejas, para a fé cristã, nós confessarmos o voto que nós fazemos com Cristo. Estarmos sempre renovando a nossa fé, a nossa aliança com o Senhor. No livro de Mateus, ele fala que aquele que confessar seus votos, que negar a sua fé, Senhor lhe negará no dia do juízo. São muitos crentes que estão negando a sua fé. Em cada um estudo desse, eu estou chamando Senhor, a senhora, para renovar a sua fé. Isso não é brincadeira, isso é sério. Muitos que eu já dei essa mensagem já não se encontram mais entre nós. Já falei em um estudo aqui passado. Em cada um estudo desse, eu tenho chamado o Senhor, a senhora, para renovar a sua aliança com o Senhor. Nossa aliança com o Senhor. Não sabemos o último momento do nosso fôlego da vida. Por isso, eu tenho humildemente clamado, buscado o Senhor e pedido aos senhores que renovem a sua aliança com o Senhor. O nosso voto, a nossa aliança com o Senhor deve ser pública. Todo mundo deve ficar sabendo da nossa aliança, do nosso voto, do nosso pacto com a luz. E aí, todos os estudos eu tenho chamado os senhores para renovarem o seu voto, o seu pacto, a sua aliança. O diabo precisa saber que nós não estamos arrependidos, que nós estamos firmes na caminhada, que não vamos retroceder jamais. E ao passo que conheço muitos pastores aí que fizeram voto, pacto, aliança das trevas
E quando chegam diante das igrejas, diante das câmaras, negam seu voto, seu pacto. Por quê? Lá na sociedade, as pessoas que fazem os seus votos, seus pactos, voto secreto, nem as esposas ficam sabendo. Eles não têm que chegar diante de uma câmara, diante da igreja, e dizer que fizeram esse voto, esses pactos. Eles não são obrigados a fazerem. Isto fica entre eles e quem eles fizeram os pactos. Então eles podem negar, porque se eles confessarem diante de uma igreja que eles estão dirigindo, a igreja pode esvaziar de uma noite para o dia. Poucos ficariam nesta denominação. E por isso eles não falam. Eles negam que fizeram os pactos, que fizeram os votos, mas já alcançaram os seus objetivos, estão com os bolsos lotados, contas bancárias abastecidas, mas são homens que entregaram a sua alma às trevas, fizeram aliança com as trevas. Então, estes votos, pactos feitos, eles não retrocedem. Não existe ex-maçom. Uma vez que as pessoas fazem estes votos, porque são muitos, é uma escada, são vários compromissos, vários pactos, vários votos, para chegarem até no final. E jamais isso aí pode voltar para trás, não retrocedem. Então aqueles que falam, ex-maçom, não existe ex-maçom. Jamais esses votos feitos lá, eles vão se retrocederem. Não se retrocedem. Portanto, se algum deles quiserem ser pastor, cursar teologia, serem kardecistas, espíritas, umbandistas, podem. Não é proibido. E é por isso que inúmeros deles, visando o dinheiro fácil, vêm dirigir as igrejas. E vejam, senhores, jamais alguém de uma fé duvidosa, tal qual eles, poderão fundar um ministério cristão. Jamais. Isso é impossível. Um maçom fundar um ministério cristão. Então, eles estão dirigindo ministérios evangélicos, porque evangélico até o diabo é. Compõe muito bem, canta muito bem, mas cristão tem que ser remido no sangue, tem que ter o DNA de Cristo, tem que viver a fé, não de aparência. Eles estão pregando dentro das igrejas. Jesus, 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 Jesus. Um Jesus que eles nem conhecem, porque eles não creem na ascensão do Filho, não creem na redenção do Filho. Estão pregando nesse nome apenas por interesse. E se eles não creem no Filho, no sumo sacerdote, imagina crer nas grandezas do Santo Espírito. E aí, vejam, senhores, quando eles vão falar do Santo Espírito, a boca deles pesa.
A língua parece que prega no céu da boca. Eles não dão conta. Veja aí uma das identificações de uma só no seu ministério ou nos ministérios os quais eles estão dirigindo. Eu continuarei falando, se for do interesse do Senhor, da senhora, compreenderem os ministérios que foram fundados por eles ou que estão sendo dirigidos por eles, como amigo, como pai na fé. Eu os aconselho a abandonar estes ministérios antes que seja tarde demais. Os ministérios deles estão lotados porque falam aquilo que as pessoas querem ouvir. São prudentes, mensagens lindas e maravilhosas. É isso que o povo quer ouvir. Mas, infelizmente, eles levarão milhões e milhões à perdição. Que o Senhor, que a Senhora, que nós não possamos ser um destes que serão levados à perdição, ao abismo, por estes falsos profetas. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água, abençoa, Senhor. Quem dela beber, receba bênçãos para a glória da sua presença, para a glória da sua santidade. Vamos tomar. Este é um dos gestos que jamais os senhores irão ver uma só fazer. Aqueles que estão dirigindo as igrejas, este gesto jamais os senhores irão ver um deles fazendo. Agora, estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, Senhor. Quando colocarmos no alto da cabeça, toda a obra do mal vai cair por terra na autoridade da sua presença. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, meu Pai. Exaltado seja a sua santidade. Que nas mãos desse homem, desta mulher, tenha o fogo do Santo Espírito, meu Pai. Glórias e honra, poder e majestade seja dado à soberania do Senhor. Agora repita comigo. Na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, jogue as suas mãos para trás com fé. Sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo e não volte nunca mais. Amém? Agora, humildemente, vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esta família. Senhor, não permita que nós venhamos a descer para a sepultura sem herdarmos a nossa preciosa salvação. Abraça esse homem, esta mulher, esta família, Senhor, com a tua proteção, com a tua direção, na glória do Cordeiro. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.